tudo bom? Boas-vindas! Hoje a gente vai navegar, por outros conteúdos que são indispensáveis à sua formação, à sua estrada, para adentrar os universos da escola. Para você que já está dentro dele, no universo da escola, discutir esses conteúdos são indispensáveis. Seja bem-vindo, esteja por aqui. Vamos lá? Tudo bom? Voltando para mais um módulo, mais um curso, mais uma especificidade. Desta vez, focado em avaliação da aprendizagem. E que bom que você está por aqui, que bom que você continuou firme. Então, eu me chamo Ney Messias, sou psicopedagogo, mestre em educação, e estou aqui coordenando essa série de aulas sobre os processos de conteúdos específicos para o trabalho do professor já estando em sala de aula e especificamente para aqueles que desejam ingressar a carreira do ser professor. Vamos comigo. Então, nós tivemos um conjunto de questões anteriores e hoje a gente para a gente poder pensar sobre a avaliação, e nessa aula a gente vai ver de forma delineada alguns processos de avaliação, que até então é o grande bojo dos universos escolares, que se aplica muito dentro da sala de aula e fora dele também. E a gente vai ver outros estilos de avaliação que são importantes no sistema educacional brasileiro. Então, a educação, a avaliação, ela ocupa um destaque muito grande em provas de concurso, principalmente prova de concurso para professor. Ela é um conteúdo que é destaque nesses processos, além dele também, do conteúdo em si ser uma grande tema que deve ser dominado pelo universo daqueles que desejam ingressar dentro da área da educação. Então, assim, inicialmente, eu queria trazer para vocês, para você que está me ouvindo, como consideração inicial desta aula, é que a avaliação ela vai muito além de uma simples tarefa didática, Ou seja, eu vou avaliar porque é uma tarefa da minha área como professor. Mas avaliar ele é compreender os avanços, porque então foi se pensado que avaliar é só compreender os avanços obtidos pelaquela criança, pelo aquele estudante. Mas também, acima de tudo, perceber as dificuldades, é medir a qualidade que aquela escola está conseguindo fazer mediante os seus alunos. E, a partir disso, nortear que tipo de política pública o governo federal pode fazer, o governo estadual pode fazer e os governos municipais podem fazer. Que projetos podem ser intensificados a partir da avaliação. Então, a avaliação ela serve para medir habilidades, capacidades, melhorias, mas também dificuldades para serem sanadas. Isso é muito importante da gente perceber. Então, aqui a gente vai trazer um pouco do que seja a avaliação da aprendizagem. A gente vai ver alguns tipos de avaliação a nível institucional, como a prova SAEB, essas provas, por que dessas provas, a gente entender os significados dela. E a gente vai também ver algumas contribuições de alguns autores que falam e que muitas vezes os autores são solicitados em prova de concurso, e na hora que a gente está fazendo o planejamento das nossas aulas, e alguns autores nos ajudam a entender o que seria, de fato, esse processo de avaliação. Então, nesse cenário, a avaliação ela passa a ser um componente dispensável dentro do sistema educacional,
ela vai muito além de uma ferramenta de mensurar, né, de medir, mas ela também vai conectar a prática pedagógica do professor ao planejamento docente para poder se atingir alguns objetivos. Então, alguns conceitos é que a avaliação ela é mais do que notas, né? Ela é avaliar e acompanhar o progresso dos estudantes, identificar as dificuldades e oferecer subsídios para poder essas dificuldades serem minimizadas. Né? Ela tem uma natureza dinâmica, né? Porque ela vai refletir concepções educacionais adotadas por professores e instituições. Ou seja, a avaliação ela pode ser meramente de uma escola tradicional, aquela obtida por meio de uma prova, por meio de testes, que é mais quantitativa. Né? Já em outras escolas, pode ser as avaliações mais qualitativas, né? Que pode ser feito por meio de um seminário, prova oral, né? Participação cotidiana nas aulas, né? Que é mais chamada de avaliação formativa, que a gente vai estar vendo por aqui. Mas isso depende muito de cada escola e de cada professor. Professores mais tradicionais costumam, né, envolver-se em avaliações que mais configuram quantitativa, né? Mas isso requer uma dinâmica de cada escola. Né? A gente tem, né, dentro da perspectiva de Libânio e Lucchesi, que são dois pensadores, né, nesse processo de didática do ensino, de avaliação do ensino, de Libânio já vai dizer que a avaliação é uma tarefa permanente. Né? A avaliação é uma ferramenta de acompanhamento, né, contínuo, sistemático, né, organizado do progresso dos alunos e que é integrado ao planejamento. Luquez ainda diz que a avaliação tem caráter qualitativo, né? Quer dizer, analisa dados relevantes que auxiliam o professor a compreender a eficácia de suas práticas e tomar decisões fundamentais. Então, assim, a gente tem eles dois, onde Libânio diz que ela é uma tarefa permanente, né? Ela serve para fazer o acompanhamento contínuo e organizado do progresso dos alunos, e Libânio já fala dela como um caráter qualitativo, né? Não apenas de acompanhar, mas de trazer um processo qualitativo para o ensino e para a aprendizagem. E nesse mesmo processo, a gente tem a avaliação dentro da legislação, né? E a legislação educacional, ela, principalmente dentro da LDB, ela vai trazer diretrizes claras, né? E ela é respaldada dentro da LDB com uma questão que devem ser tratadas como a responsabilidade dentro do universo da ensino, né? E aí tem, né, as diretrizes curriculares nacionais da educação, ela também assegura, né, que a avaliação após detectada a avaliação em um conjunto educacional, né, ela deve estar integrada ao planejamento do ensino dos estudantes. Ela não pode ser algo que se pensa em cima da hora. Ela tem que estar lá, concluir, fez o planejamento de ensino, fez o planejamento de curso, fez o planejamento de aula. Logo abaixo tem que vir como esse conteúdo vai ser avaliado, né, a partir das dificuldades de cada aluno. E nesse processo, né, a LDB ela vai trazer no artigo 9º, né, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar, do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com o sistema de ensino. Então, a LDB já traz claramente como deve ser esse processo, né? E no artigo 9 subsequente, né, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior. Então, assim, a LDB ela já normatiza que a avaliação ela é toda, toda a educação básica, né, e o ensino superior, o processo avaliativo. Cada nível, né, de avaliação, ela vai ter o seu respaldo dentro da LDB. Então, desde o universo da creche, né, os processos de avaliativo eles já são, né, perceptíveis, já acontecem. Cada um com seus níveis e com seus níveis de responsabilidades, mas cada etapa da educação básica ela tem a forma ideal de ser avaliada, né? Então, nesse processo, há uma responsabilidade, né, dos docentes, né, nesse processo de avaliação,
né, a atuação, né, em colaboração com a LDB, né, a própria LDB, ele já vem trazer para a gente, o sistema de ensino tem essa colaboração, e a LDB já vai dizer quais são as responsabilidades do professor quanto a esse processo de ensino, de aprendizagem, de avaliação. Então, ele vem trazer, destacar que, que a responsabilidade dos docentes nesse processo seria zelar pela aprendizagem, né? Acompanhar e garantir o desenvolvimento dos alunos. É responsabilidade do professor da sala regente. E, nesse mesmo cenário, ao zelar pela aprendizagem, ele vai ter que criar estratégias de recuperação, né? Estabelecer ações para alunos de menor rendimento. Aí onde diz, né, de um processo de percepção de avaliação. Não é só para avaliar aquele que conseguiu aprender aquilo que foi passado, mas para criar também estratégias de recuperação futura. E essa participação integral, né, envolver-se no planejamento, na avaliação, como desenvolvimento profissional. Por quê? Porque o papel do professor nesse cenário, no processo avaliativo, é fundamental, né, para a educação de qualidade que é almejada pelo ensino, né? E aí a gente pensa, né, na responsabilidade dos docentes como não como um fato em si, mas uma responsabilidade que está abarcada, né, legitimada pela, pelas legislações nacionais e aqui pela LDB. Seria três questões importantes com base na LDB: zelar pela aprendizagem, criar estratégia de recuperação e fazer com que os alunos tenham participação integral, né? Ou seja, envolver-se, ele tem que zelar pela aprendizagem, criar estratégia de recuperação e participar, né, ativamente dentro da escola, no planejamento, na avaliação e no seu desenvolvimento profissional. Isso é extremamente importante para a gente compreender o quanto que é decisivo, né, a gente falar inicialmente nessa aula de avaliação. Fico por aqui para a aula não ficar muito grande, né? Então, mais uma vez, super importante a sua participação. É importante que esse material que eu estou deixando aqui vai estar lá na área para que você possa continuar lendo. Volto no instante.